É isso aí, galera. Estamos começando mais um podcast, pode crer. Hoje aqui o nosso convidado, Natan Rodrigues. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Natan. Obrigado. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Virou de verdade. Natan, estamos aqui hoje para poder conhecer um pouquinho melhor você, saber da sua história e também da sua visão aqui no Legacy. Por isso eu gostaria que você se apresentasse pra gente hoje. Bom, a maioria das pessoas me conhece, né? Mas às vezes não sabe nem de onde eu vim, né? Exato. Mano, eu sou Natan Rodrigues, tenho 24 anos. Sou natural de Maceió, Alagoas. Sou brasileiro, né? Embora não pareça. Não vou fazer piada hoje. Não faz, pelo amor de Deus. Não vai ficar na internet. Mas pronto. Sou Maceió interior. Maceió interiorzão. Assim, Maceió é a capital. Eu sou do interior do interior. Tipo, da parte onde não tem água, onde... Eu tenho muito orgulho, tá ligado? De falar isso, porque... Cara, eu saí de lá, tá ligado? Tipo, é muito bom morar lá. É o lugar onde eu só lembro de coisa boa. Onde você sai, tá com fome, pega uma manga assim, do nada, só estica a mão aqui, pegou a manga, sabe? Você esticou a mão aqui, você pegou um caju. Mano, é bom demais. Esse Natan do interior, de onde precisava caminhar pra poder pegar água. Imaginaria estar nas nações hoje em dia? Rapaz, eu não fazia ideia. Não fazia ideia que eu iria estar aqui. O que me trouxe pra cá, assim, a olhos humanos, foi o meu talento como jogador de futebol, né? Eu nunca imaginei que eu ia estar aqui de outra maneira. Até já perguntei muito a Deus se existia alguma outra forma de eu poder ter vindo pra cá ou chegar aqui de outra, sabe? Não tem outra forma. Não tenho um parente aqui, não tenho amigos aqui de lá, entende? Não Nenhuma tenho. conexão que... Nenhuma conexão. Então a única forma de eu poder estar aqui, a olhos humanos, era o meu talento, né? E foi isso que me trouxe pra cá. Eu, desde pequeno... Qual talento era esse? Eu jogava bola. Caraca. Então desde pequeno, eu saí de casa, eu comecei a jogar futebol e tal. Primeiro eu saí do Nordeste, do sertãozão lá, né? E fui pra capital, pra Maceió. Deixei de morar com a minha avó, fui morar com a minha mãe. E aí quando eu comecei a morar com a minha mãe, eu ganhei uma bolsa numa escola particular, num colégio particular. E aí essa bolsa era por causa da mãe do meu padrasto, né? E depois que ela saiu da escola, eu continuei com a bolsa, porque eu continuei jogando futsal e aí eles me deram a bolsa por causa do futsal. E eu jogava na linha. Jogava de jogador mesmo, jogador caro. Aí depois faltou aí um goleiro um dia e eu era alto e tal, e fui também pro gol e continuei com a minha bolsa jogando mesmo no gol. E sobre sua vinda pra Portugal, cara, como que foi? Mano, foi assim, foi bem diferente, sabe? Eu digo que é um milagre de Deus, assim, pra mim, que realmente ele fez de tudo pra que eu pudesse estar aqui hoje. Eu jogava num clube chamado Sport Recife, né? Vocês devem conhecer aí, é o melhor do Nordeste. Então, eu jogava nesse clube e desde 2012, se eu não me engano, 2012, fim de 2012, 13, 14 e 15, né? Foi os anos 13, 14 e 15 que eu joguei lá. E aí eu tava já meio que sem espaço lá e eu comecei a entender que era pra eu sair. Eu orei em 3 momentos, pedindo a Deus resposta pra poder sair. E nos 2 eu fui impedido, né, por ele. Em um até foi o psicólogo lá, que inclusive nem acreditava em Deus, falou pra mim que não era pra eu sair, que não era o momento certo, né? Faltou pouco ele pregar pra mim, um cara ateu. Aí eu, beleza, não saí, mas na terceira vez eu entendi de fato que Deus queria que eu fosse embora, e eu fui. Inclusive, quando eu cheguei em casa, eu passei um perrengue muito grande. Eu tava com 17 anos, e eu pensava que eu, com 17 anos, ia estar dando uma casa pra minha mãe, né? Ia estar dando um conforto pra minha família. E não tava, tá ligado? Então eu fui lá dar despesa pra minha mãe com 17 anos. Então eu comecei a pensar até em parar de jogar bola, começar a estudar e tal. E comecei a treinar em alguns clubes lá.
E aconteceu, né, um mês e meio depois, mais ou menos, de um treinador ligar para um empresário aqui em Portugal, de Portugal para Maceió. E esse empresário recebeu essa ligação, né? Ele era dono de um clube. E um amigo meu trabalhava como treinador para esse empresário, no clube dele. E eu tava com a Larissa no oftalmologista. Daí esse meu amigo foi pedir, falou comigo, perguntou se eu queria manter a forma e tal. Eu falei que queria. Ele, então vou te levar para onde eu tô. E eu tava com a Larissa no oftalmologista. O meu amigo ligou para o dono desse clube, perguntando se ele poderia me levar, né? Aí esse empresário olhou assim e falou: alguém me ligou ontem à noite me pedindo 2 goleiros, ou um ou outro, na verdade. Qual é o nome dele? Aí esse meu amigo falou: o nome dele é Natan. Natan, e ele é de que ano? Ele é de 97. Falei: o quê? Caraca, é esse cara que eu vou levar pra Portugal. Tu não acredita, Zé? Um cara me ligou ontem me pedindo um jogador, ou um ou outro e tal, não sei o que, e agora você me liga dizendo que é ele, entendeu? Só que eu tava em Recife há um mês e meio atrás. Se eu não tivesse saído de Recife, eu nunca teria entrado em contato com esse meu amigo, eu nunca teria, através do meu amigo, nunca teria chegado a esse empresário, entende? Talvez seria muito mais fácil ele ir até a outra opção que já estava em Alagoas. Sim. Eu teria que rescindir em contrato, fazer um monte de coisa até. Então, assim, Deus, ele me fez encontrar, sabe, com esse empresário, entendeu? Então foi assim que eu vim pra cá. Você falando assim sempre sobre Deus, ter te direcionado, ter feito esse encontro e tudo, você vem de um lar cristão? Você já nasceu num berço evangélico ou não? Você se converteu? Como que foi? Não, mano, não. A minha família é toda católica, né? Toda católica. Então, assim, eu que comecei a ir pra igreja, acho que desde dos 12 mesmo eu comecei a ir pra igreja, mas a minha mãe é que se converteu há pouco tempo, há uns 2 ou 3 anos atrás, a minha mãe se converteu, e há um mês ou 2 ela se batizou. Fiquei muito feliz com isso também. Minha mãe está crescendo bastante aí na fé. Todo dia me manda uma mensagem lá, um vídeo, uma pregação, sabe? É uma coisa que tem queimado muito no coração dela. Mas eu não sou de família cristã. Inclusive, a minha família era uma família até bastante problemática, tá ligado? Família brasileira, né? Então, minha família era bastante problemática, mas eu conheci Jesus mesmo com mais ou menos uns 12 anos. E como que foi essa conversão? Cara, eu tava num congresso de... Eu fui convidado por uns amigos aí num congresso, um congresso da Assembleia de Deus, se eu não me engano. E a gente tava... Esse congresso era num ginásio chamado Fantástico, né? Lá em Maceió. Aí tava cheião esse ginásio e eu comecei a observar. No início você vai pra igreja, você não vai por causa de Deus. Eu não fui por causa de Deus. Eu tinha 12 para 13 anos. O Ângelo tá aí, sabe do que eu tô falando. Você não vai pra igreja por causa de Deus, assim, logo. O Ângelo é o baterista, então vocês imaginam o que ele tá falando. Aí eu comecei a ir pra igreja porque, mano, eu queria arrumar uma varolinda, tá ligado? Nossa, mano, eu queria fazer alguma coisa assim, velho. É normal da adolescência. Aí eu fui lá nesse congresso e eu vi que tinha muito jovem. Tava cheio. Só que eu vi coisa diferente. Tava todo mundo adorando a Deus, todo mundo com as mãos levantadas, sabe? Tipo, você via adoração, sabe? Eu nunca vi aquilo na minha vida. E aí eu pensei, cara, essa galera não tá aqui com o mesmo intuito que eu. Tá todo mundo aqui com um intuito diferente. Aí eu tenho que ver o que é que eles estão comendo aqui que eu quero comer também, sabe? O que é que eles estão se alimentando aqui. E aí aquelas palavras foram 3 dias, era durante o período de carnaval. Era 3 ou 4 dias, eu já não lembro. E aí o pastor pregava, vários pastores pregaram lá, e tinha coral. Cara, eu me arrepiava todo no coral. Cantavam muito músicas do Anderson Freire, muito louco. E aí, naquelas palavras lá, eu comecei a ter meus primeiros contatos com a palavra de Deus, sendo pregada, né? Por um pastor, no caso. Eu ia pra missa. Mas aí eu comecei a ter o contato com a palavra, com o evangelho, né? Com o evangelho do reino de Deus. Onde você que é pecador, você pode ser puro. Né? Porque no evangelho do reino de Deus não existe pecador, entendeu? Onde você que é doente, você pode ser são, porque no reino de Deus não há doentes. E eu comecei a entender isso. E eu só ia para onde esse meu primo ia. Meu primo que me levou para esse congresso com os amigos dele. Daí esse meu primo começou a ir para outra igreja. E eu cheguei nessa igreja junto com ele.
Eu só ia pra onde ele ia, mano. E aí, quando eu cheguei lá, eu já procurei o líder e já falei assim, olha, como é que eu faço pra aceitar Jesus? Antes do culto começar. Como é que eu faço pra aceitar Jesus? Eu acho que ele achou estranho, né? Tipo, normalmente as pessoas vêm aqui, escutam a palavra, né? Espera, né? Espera. Só que eu não fui levado por uma emoção, tá ligado? Eu vi aquilo ali e eu falei, eu quero isso pra minha vida. E quando eu voltei a uma igreja, né, num culto de jovens, que eu já vi a pressão, assim, no louvor, eu falei assim, como é que eu faço pra aceitar Jesus? Como é que eu faço pra viver isso aí? Aí ele disse, cara, é o seguinte, quando estiver acabando o culto, eu passo aqui. Aí o pastor pregou e tal, nem lembro o que o pastor falou, só sei que depois aparece lá esse meu líder, o Davi. E fala assim, olha, esse é o momento. Aí eu fui lá perante todo mundo e aceitei, né? Recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador, me reconhecendo perante todos como um pecador, né? E eu fui lá e aceitei Jesus, cara. Então, esse foi o meu primeiro passo, sabe? Como no meu conhecer a Cristo. Esse foi o meu primeiro passo. E claro, depois que eu comecei a jogar futebol, existiram muitas outras coisas. Eu vou falar pra vocês uma que eu sempre falo pra geral, e inclusive falei antes pros adolescentes, todo mundo ficou muito doido. Quando eu comecei a jogar bola, eu tive contato com algumas pessoas que eram cristãs, né? Pra quem não sabe, velho, o mundo do futebol é assim. Mano, é os caras que não quer nada com a igreja e os crentes, tá ligado? Aí no balneário, o vestiário é dividido entre música cristã, gospel, funk e um monte de coisa lá. Se divide em tudo. Aí eu tava do lado de cá, né? Da música cristã, dos crentes. Mas, aí beleza, comecei a ter uns contatos com os crentes lá e a gente meio que fazia uma comunidade, né? Era a gente que puxava as rodas antes do treino pra orar e tal. E eu lembro que quando eu fui pro esporte, né, eu levei isso também. E junto comigo foram outros jogadores que estavam comigo no antigo clube. E a gente tudo era cristão. Eu lembro, cara, que a gente começou a fazer culto lá. Imagina, a gente morava num quarto que tinha 7 beliches. Dormiam 14 jogadores. 14 jogadores, mais uns 4 quartos dentro de um só, fazendo um culto. E eu não sabia tocar violão direito, né? Tocava umas 3 ou 4 músicas no violão de nylon, sem palheta. Nossa. E aqui, o culto todinho. E era só a gente. E do lado, assim, tinha um corredor onde o pessoal passava pra jogar no sintético, né? Que era liberado. O pessoal alugava. E a gente, mano, orando de línguas, gritando, cantando, tocando e tá ligado? E aí foi que eu comecei a viver aquilo que eu ouvia nas palavras, né? Quando eu comecei a jogar, quando eu saí, eu tive que sair da igreja onde eu morava, onde eu estava, e fui pra Recife, né? Jogar bola lá. Então eu comecei a viver isso, tá ligado? Lá dentro. Então, eu dei os meus primeiros passos, foi quando eu aceitei Jesus em Maceió. Mas onde eu realmente, não vou dizer que conheci, porque a gente vai sempre prosseguir em conhecer, mas onde eu realmente entendi quem era a pessoa de Jesus foi aí, foi em Recife, em 2015. Foi quando a gente começou a fazer esses cultos, quando o pau quebrou, meu amigo. O menino começou a ser dispensado, porque o pessoal falou assim, você veio pra cá, não foi pra pregar e nem orar, não. Você veio aqui pra jogar bola. Então a gente começou a ser perseguido. E teve um dia que, cara, a gente tava meio que cansado disso, tá ligado? E eu comecei a duvidar muito acerca daquilo que Deus estava me mandando fazer, ou nos mandando fazer, porque era a gente que orava, cara. Era a gente que fazia os cultos, entendeu? E teve um dia que a gente sempre fazia vigílias de sábado para domingo. E num dia desses, né, de sábado para domingo, a gente começou a orar. E eu no violão. Todo encapuzado. Tava verão, mas era de madrugada. Então eu tava todo encapuzado com o casaco, né, até aqui, tocando violão. E daí um amigo meu, que veio comigo lá de Maceió, o Fábio Moura, chegou e falou assim, vamos orar por chuva, mano. Aí eu falei, por quê, pô? Ele tá em Recife, velho. É verão, é Recife, mano. Vai orar por chuva, você tá doido? Aí ele falou assim, vamos orar por chuva, mano. A gente precisa de uma resposta, velho. Pra saber se isso aqui que a gente tá fazendo é de verdade, é de verdade de Deus. Se realmente ele tá se agradando. Porque a gente queria, tá ligado, uma resposta. A gente tava mal, velho. Tava todo mundo, os amigos nossos indo embora. Daí a gente começou a orar, mano. E eu sabia aquela música, faz chover. E eu comecei, uns 40 minutos tocando essa música. Aí quando eu penso que não, ele fala assim, vamos orar, nem que seja por gotas. Ele levantou a voz.
Vamos orar nem que seja por gotas. E começou a clamar, a clamar. E eu lembro que ele fez assim, desse mesmo jeito. Essa nuvem que tá aí, venha pra cá. Essa nuvem que tá aí, venha pra cá. E ele começou a pedir nuvem, não sei de onde que ele tava vendo nuvem, porque eu tava olhando pro céu, eu tava vendo só estrela. Ele, essa nuvem vem pra cá, essa venha pra cá. E eu, caraca, que cara doido, vamos lá, em nome de Jesus, vai chover hoje. Meu irmão, passou mais uns 10 minutos por volta disso. Eu tava só com essa parte aqui do meu corpo destapada. Quando ele falou assim, pai, nem que seja só gotas. Meu irmão, começou a chover naquele lugar, velho. Começou a chover naquele lugar. E toda a dúvida que eu tinha acerca de quem era Jesus e se realmente Deus existia. Porque quando a gente começa na nossa caminhada, tudo que vem contra nós é motivo de dúvida pra gente sobre a nossa crença, né? E eu tava nessa situação. E aí, quando a gente começou a ter essas respostas, meu irmão, nossa, eu falei, eu quero sair daqui agora, eu vou pregar pra todo mundo que eu ver na minha frente, porque, meu irmão, se Deus fez chover, Deus vai fazer o pecado ser extinguido desse lugar, Deus vai fazer as pessoas reconhecerem que Ele é Senhor e Salvador, tá ligado? Eu lembro muito disso. Teve outro momento, assim, muito louco, num desses cultos que a gente fazia no quarto, que teve um dia que estavam, acho que 9 pessoas no quarto. Nesse dia tava bem menos. A gente estudava à noite também. Então, às vezes, a galera que não ia pra escola ficava lá. E aí, teve um rapaz, eu tinha machucado o joelho, colateral medial, e teve um rapaz que machucou pior que eu, que provavelmente era ligamento cruzado, que só ia com cirurgia. E ele chegou de moleta. E eu tava andando. Porque o colateral medial é mais grosso e o ligamento cruzado praticamente são os ligamentos principais do joelho, e se romper aquilo ali é cirurgia. E aí ele chegou, eu de boa, andando, e ele de moleta. Eu tava pior do que ele. Quer dizer, ele tava pior do que eu, tá ligado? Aí acabou assim o culto, e o guia, se ele estiver vendo aí, vou até marcar ele depois pra ele ver isso aí. O Gui chegou, tava liderando esse culto, né? Era só gente, mano, só jogador. Não tinha câmera, não tinha ninguém. Aí ele falou assim, eu quero orar por você. Aí o Gui orou por ele, mano, e ele saiu de lá andando, velho. Uau, com as experiências dele. Mano, muito louco, assim. Foi aí que eu comecei realmente como eu falei, eu recebi Jesus. Eu não digo que eu conheci Jesus ali, mas foi ali que eu comecei, de fato, a entender quem ele era. E o que ele fazia. E o mesmo que ele fazia nas histórias onde a gente lê, na Bíblia, nos Evangelhos, Marcos, Lucas, João, ele faz a mesma coisa hoje. E ele fez, tá ligado? Você comigo na minha vida. Eu fui marcado naquilo. E outra coisa, hoje eu vejo você como um dos líderes mais influentes aqui na igreja, tá sempre participando assim, em diversos ministérios. Você exerce assim, com tanta excelência aqui na liderança de jovens. E eu vejo você assim, sempre bem ali engajado com a igreja, disposto a poder fazer parte, né, exercer a visão da igreja aqui e tudo, e sempre estar ali debaixo da liderança do nosso pastor Rodrigo. O Natan daquela época era liderável como é hoje ou não? Mano, eu dei muito trabalho, velho. Eu dei muito trabalho, velho. Muito trabalho. Você sempre fala dos seus líderes, né? Do Davi e tal. Davi teria orgulho. Davi, perdoa eu, mano. Não, eu dei muito trabalho. O que eu sou hoje não tem nada a ver com o que eu era naquele tempo. Assim, teve um tempo, velho, que eu tava fazendo muita coisa errada. Até contei isso pro pessoal. Eu disse, todo sábado ou domingo eu ia lá na frente, pô. Todo sábado e domingo eu aceitava Jesus de novo, eu reconciliava, tá ligado? Porque na minha cabeça, você fez coisa errada, você se afastou, tá ligado? A partir do momento que Deus, que a Bíblia fala, né, que as pessoas falavam pra mim que Deus não coabita com o pecado e que Deus se separou de Jesus porque Jesus estava levando todo o pecado da humanidade, eu falei, meu Deus, volta pra perto. Aí eu, todo sábado, todo domingo eu ia lá, velho. Por quê? Eu pecava, tá ligado? Eu pecava, eu errava, eu fazia coisa, fazia besteira. Aí um líder meu uma vez, quem me falou isso foi o Madison, um líder, né? O Madison da... Aí pronto. Ele chegou pra mim e falou, mano, o que você tá fazendo aqui todo domingo e todo sábado? Eu falei, velho, eu não tô entendendo. Você já veio aqui, já aceitou Jesus uma vez, por que você tá vindo aqui todo sábado, todo domingo? Eu falei, mano, é o seguinte, velho, eu pequei, tá ligado? Eu errei de novo. Eu tô fazendo besteira. Aí ele falou assim, mano, deixa eu te explicar. Você só vem aqui quando você tá muito tempo afastado de Deus.
Quando você se afastou mesmo. Não é por causa de um pecado que você vem aqui, não. Quando você comete algum erro assim, fala comigo, a gente conversa, tá ligado? Eu dei muito trabalho. A visão que tinha na outra igreja era uma visão de 144, é a visão de 12, né? 1448 e tal. Aí, o Davi, que foi o meu primeiro líder que eu tive, né? Ele tava me levantando. Eu era 1448, fui pra 144 e ia pra 12. Aí, mano, eu tava na igreja, pá. Aí eu tava com o pessoal na esquina, fazendo besteira. Aí do nada, mano, eu tava assim de costa e passa o pessoal da igreja junto com o Davi. De longe, mas passa. E eu tava de corte, os caras assim falando comigo. Do nada os caras olham pra trás e olham pra mim. Aí eu... O que aconteceu? O semblante, todo mundo caiu. Os caras, mano, o pessoal da igreja. Aí eu falei, mano, diz que o Davi tá aí não. Logo ele. Aí eu ia pra 12 e voltei lá pra 1000. Ô, velho, dei muito trabalho. Pô, mas hoje eu sou uma pessoa renovada, eu entendi, né? A paciência do Davi colheu frutos. Eu entendi aquilo que ele fazia. Cara, o discipulado muda você. Claro, Jesus muda você. Sim. Mas eu entendi que o discipulado é isso. É você pegar um tempo, uma parte da sua vida e oferecer para outra pessoa para ajudar ela a encontrar Jesus. Isso é discipulado, tá ligado? Então eu entendi que eles estavam investindo o tempo deles em mim, mano. E eu pensei, pô, tem que fazer isso valer a pena. A gente vai crescendo, né? A gente vai pra igreja todos os dias, faz os cursos que a igreja oferece, tem contato com pessoas de Deus também. Então uma hora você tem que evoluir, você tem que crescer. Sim. E quando eu entendi que tudo isso que eles estavam fazendo era investindo na minha vida, porque eles acreditavam naquilo que Deus tinha pra mim, eu falei, não, eu tô fazendo muita besteira. Eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir. E hoje você tem feito isso, assim, com muita sabedoria, cara, e às vezes eu te admiro, sabe, com tudo que é proposto, às vezes mesmo que você tenha um projeto, alguma coisa, você sempre vai ao nosso pastor e tudo, pede autorização, explica e tal. Às vezes se ele achar que, né, pode ser feito de uma outra forma, você aceita e tudo, e eu acho isso muito interessante em você, cara. Uma das coisas que eu falei também quando eu preguei aqui foi que eu vejo muito de Davi em você, entendeu? Só para as pessoas entenderem depois. Você é ungido, existe um título antes do seu nome, alguma coisa assim? Um PR, um AP? Não, mano. Não? Porque, cara... É só Nathan Rodrigues. Por que é que eu tô perguntando isso? Você exerce, assim, com tanto amor o seu ministério, entendeu? Com tanta graça. Eu sei que existe uma palavra sobre a sua vida. Você também mesmo sabe que existe essa palavra sobre a sua vida. Amém. E muitas das vezes as pessoas ficam esperando, como se diz, o título, alguma coisa, para poder ser aquela pessoa. E em você não, eu vejo assim, você já exercendo assim com tanto amor, com tanta excelência, esse cuidado, esse pastoreio, mesmo sem ter nada assim no seu nome. Você acha que a pessoa tem que esperar, como se diz, vir aquela unção ou não? A pessoa, né, como você já tem feito assim, com tanta excelência, com tanta graça, não precisa e essa palavra já move você poder fazer isso. Como que é? Cara, acho que precisa de títulos pra fazer nada. Acho que sim, precisa. Por exemplo, você é um médico, né? Se fazer cirurgia, você tem que realmente ser um médico, Exatamente. Né? Mas eu acho que aqui que a gente fala acerca de reino, né? Acho que você não precisa ser um pastor para pastorear. Não quero gerar polêmica, não. Tô falando aqui, vou explicar o porquê. O título de pastor, né, não propriamente é necessário, digamos. Porque se você é um pai de família, você é obrigado a pastorear a sua casa. Se você tem amigos, cara, você como conhecedor da palavra de Deus, você pode ser um pastor dos seus amigos, entendeu? Então, se fosse só depois do título, meu amigo, coitada do pastor de uma igreja, entendeu? Porque o que faz... O porquê dos GCs, então? O GCs é justamente para isso, é para gerar referências, né? Sim. E nem todo líder de GC é um pastor, mas pastoreia, entendeu? Então, eu não acredito que você tenha que primeiro ter um título. É o que eu falo pra galera que tá iniciando, por exemplo, no nosso GCs. Você vai exercer um cargo de liderança. Você vai ser referência, você vai ser mais visto. E antes da gente poder te dar esse título, né, que é difícil
difícil no sentido de viver, né? É uma responsabilidade. E antes da gente fazer isso, da gente chegar nesse ponto que a gente crê que Deus quer te usar aí, cara, antes de você ser um líder no título, seja um líder sem título, entendeu? Exato. Seja primeiro um líder sem título. Por quê? Porque as pessoas vão notar que você mudou a sua postura pelo título que você tem, não, entendeu? E existe uma diferença, né? O líder tem autoridade, mas quando você usa a sua autoridade para liderar, isso se chama abuso de autoridade. Então, se você só tem o título e as pessoas não te respeitam, né, isso quer dizer que você provavelmente vai precisar de abusar da sua autoridade para fazer o movimento em alguma situação. Então, quando você já é naturalmente, cara, então é muito mais fácil. Às vezes, você vai perceber em certos ambientes que certa pessoa é mais seguida do que certo líder. Porque aquela pessoa talvez já tem dentro dela a liderança natural, tá ligado? Então, eu não acredito nisso, não acredito. Eu tava vendo uma série que vai deixar bem claro isso que a gente tá falando aqui hoje. É um spoiler. É um spoiler, mas não é não, vou nem falar o nome da série. A série fala de uma menina, essa menina era uma estudante de jornalismo, e tipo, imagina, e a Fátima Bernardes, jornalista. Essa menina, né, vamos pôr o nome dela aí de Maria. A Maria, amava a Fátima. Aí a Maria chegou pra Fátima, oi Fátima, tudo bem, não sei o que, a Fátima foi e não ligou pra Maria. Só que a Fátima é uma ótima jornalista. E a série retrata isso, que a Maria fez de tudo, entrou na empresa onde a Fátima trabalhava, conseguiu o lugar, né, crescer nos títulos, conseguiu subir, derrubou a Fátima do lugar dela, do posto do Jornal Nacional. Derrubou, isso aqui é só uma analogia. Derrubou a Fátima e quando chegou a hora dela de ser a jornalista, ela não conseguiu dar conta. Por quê? Porque ela não era jornalista, entendeu? Ela se focou em derrubar a Fátima, ela se focou em ter o título. Mas quando ela teve o título, ela não conseguiu ser aquilo que o título pedia para ela ser. Entendeu? Então, a gente, antes de exercer qualquer cargo na igreja, cara, isso primeiro tem que arder dentro de nós. Tem aquela convicção, né? Exatamente, ter a convicção. É uma coisa que eu acredito. Você tem que ser movido por convicção. Uhum. Não pelo aquilo que as pessoas falam, não pelo como é que eu posso dizer? Pelos títulos, né? Digamos assim, pelo status, né? Por exemplo, você está esperando o seu Instagram, às vezes, bombar. Bater 10 mil seguidores para você ser um influencer. Sendo que você pode influenciar uma pessoa. Entende? E por causa dessa uma pessoa, você fazer bombar o seu Instagram. Sim. É um exemplo que eu tô dando para os nossos dias atuais. Então, eu acho que você primeiro precisa ter convicção daquilo que Deus te chamou para ser. É porque hoje em dia a gente vive numa situação, numa civilização que, assim, né? A sociedade hoje em dia quer tanto esses títulos, busca tanto, né? Esses créditos e tal, que às vezes as pessoas ficam esperando, né, receber aquele status para poder ser, sendo que a gente olha para Davi, entendeu? Não foi assim. Davi foi ungido a rei. Ele continuou sendo o Uber Eats dos irmãos, ele continuou lá no meio do pasto lá, entendeu? Cuidando das ovelhas e tudo. Depois ainda ele continuou, né, como se diz, passando por lutas, por guerras, por provações, por calúnias, mas ele tinha ungido para poder ser rei. Como se diz, ele sabia da unção, da palavra que existia sobre a vida dele. Imagina se ele só esperasse ser o rei, Deus coloca ele lá em cima para depois poder ser rei. Imagina que ele não falasse assim, eu sou rei, eu não vou levar comida. Fui ungido, acabou. Fui ungido, não vou levar comida para os meus irmãos. Né? Nunca que ele poderia ter matado Golias. Exato. Entendeu? Nunca que ele poderia ter usado aquele momento para matar Golias. Por quê? Porque ele achava que já era o rei, e o rei fica sentado. Eu acho que uma das coisas que eu queria deixar, assim, para quem tá assistindo esse episódio de hoje, é exatamente isso. Uma das coisas que mais me chama a atenção no Natan é essa convicção que ele tem do ministério dele, entendeu? Da palavra dele, da palavra que está sobre a vida dele, entendeu? E exerce isso com tanta excelência, entendeu? Você sempre busca excelência em tudo que você faz, que você que tá aí hoje não espera ser para poder exercer. Exerça, cara, exerça com amor, exerça com sabedoria, com aquilo que Deus já colocou dentro de você, a convicção da palavra que Deus liberou para sua vida. Eu acho que o PR, o AP, o que for que Deus tiver para sua vida, vai ser consequência disso que você já está exercendo,
entendeu? Você é, assim, um dos caras mais incríveis que eu conheço. Sua vida me Obrigado, inspira, irmão. entendeu? Eu falo porque, assim, eu sou abençoado de ter você na minha vida, porque em muitos momentos você me encorajou, entendeu? Obrigado. Você tem exercido não só o papel, né, de ser meu líder de jovem, mas de ser um pastor na minha vida, entendeu? De me Amém. encorajar, de estar cuidando e tudo. E eu acho que isso é o que eu queria deixar nesse episódio hoje. Cara, não espera pra poder ser. Exerça aquilo que Deus já liberou pra sua vida através da sua vida. E falando um pouco também sobre exercer aquilo que Deus liberou para sua vida, você quer compartilhar com a gente um pouco também da sua visão com o Legacy, como que é o Legacy aqui na igreja e tudo que tem sido gerado aqui? Uhum. Mano, a gente veio de uma escola onde, primeiramente, estava no Brasil, né? E aquilo que a gente aprendeu nessa escola, né, nesse ministério que a gente estava lá, era bem diferente das coisas aqui. Então, foi normal, eu e a Larissa, a gente se perguntar muito sobre o que é que Deus quer fazer aqui e como é que Deus quer agir aqui. E a gente tentou de várias formas, mas uma coisa que a gente nunca mudou foi o discipulado, cara. A nossa visão, a minha visão e junto com a Larissa é essa, é discipular. A gente não tá muito ligado na quantidade de pessoas, né, que vai haver num culto. A gente tá ligado, será se a gente tem cuidado dessas pessoas? Será se a gente tá formando outras pessoas para cuidar de outras pessoas? A nossa visão como líder de jovem é essa, não é regimentar a multidão. Porque, mano, o jovem ele é assim, ó, entendeu? Ele é assim. O que bombou no meu coração, na minha vida, não foi o evento. Não, foi o discipulado, tá ligado? Foi os meus líderes gastarem, investirem em mim. Gastarem tempo comigo. Isso foi que fez eu mudar de fato. Não foi um evento. Claro, Deus vai falar com você. Mas se eu te perguntar aqui, você lembra de um evento que você foi em 2015? Você pode lembrar de um evento. Você lembra de todas as palavras que pregaram no evento? Não. Não. Mas o que é que você lembra normalmente? Pô, fulano foi comigo, né? O meu líder fazia muito isso, meu líder pagou pra eu ir. Entendeu? Então, assim, você lembra do cuidado, mas você não lembra de todas as palavras pregadas. Por quê? É tipo maná, mano. Claro, tem palavra que vai servir pra você a sua vida inteira. Mas é igual o maná só servia pra um dia. Entendeu? O maná só servia pra um dia. Mas e Moisés? Ficou com eles o deserto todo. Nossa, Tá ligado? verdade. Então, mano, essa é a diferença, entendeu? Essa é a diferença. A palavra, o evento e tudo isso, o jovem ama. Isso vai ser bênção demais. Mas sabe o que diferencia um ministério do outro? Não é o evento, velho. É o líder. É assim, o cara tá discipulando, o cara tá cuidando. Tem pessoas, mano, vou te ser sincero, tem pessoas que não aceitam ser cuidadas. Sabe aquela palavra que diz assim, a seara é grande e os trabalhadores são poucos? Eu entendo que na seara tem plantas, tem grãos, tem tudo isso, né? E tem os trabalhadores. Só que nós somos o tipo de planta que pode escolher em ser cuidada ou não, velho. Entendeu? Então, no discipulado tem isso, velho. A gente vai tentar cuidar, mas tem gente que não vai querer ser cuidada. Entendeu? E eu até perguntei ao pastor, a gente tava fazendo um curso, que é o curso do Lucinho, curso de liderança para jovens e adolescentes. E ele falou assim, cara, você tem dúvida daquilo que está acontecendo e que, né, que você precisa fazer? Pergunta ao seu pastor qual que é a visão dele para você e para o ministério que você tá liderando. Por quê? Eu não vejo que o Ministério de Jovens é uma igreja dentro da igreja. Nunca na galáxia. O Ministério de Jovens faz parte do corpo, assim como toda a igreja. Entendeu? Então, como parte do corpo, ele segue a mesma visão pastoral. Então, meu amigo, sou líder de jovens, mas a minha visão é a visão do meu pastor. Entendeu? Então, assim, e qual que é a visão do meu pastor? É a mesma que a minha. Tá ligado? Eu perguntei, pastor, qual que é a sua visão pra gente e pra o Ministério de Jovens? E o pastor falou, eu falei até assim pra ele, se o senhor não quiser responder agora, pode responder outro dia. Ele falou assim, eu posso responder agora, Nathan. A minha visão pros jovens desse lugar é que eles consigam estar cada vez mais perto de Deus. Uau. Entendeu? E eu falei, pastor, essa também é a minha visão. Essa é a minha visão. Então, o que acontece às vezes? A galera quer, o pessoal da própria igreja, às vezes cobra, por que o jovem não faz sei lá, como é que chama? Um evangelismo, não sei o quê, por que não aluga um sonho? Aqui é uma burocracia. E aqui é totalmente diferente do Brasil. Então, aí eu fico assim, cara, com todo mundo perguntando por que você não faz isso, não faz aquilo, e cobrando.
a gente fica na dúvida, pô, eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Só que eu me acalmei a partir do momento que o pastor falou, cara, fica tranquilo. A partir do momento que você entender que você está levando os jovens para mais perto de Deus, você está cumprindo a sua missão. Entendeu? Então eu penso nisso. A minha missão, a minha visão junto com a Larissa é essa. É levar os jovens para mais perto de Deus. Como? Através do discipulado. Top. Nathan, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Você também que nos acompanhou, muito obrigado por ter feito parte desse momento, dessa nossa conversa. E eu gostaria que você nos acompanhasse em nossas redes sociais. Com certeza aqui embaixo agora deve estar algum cardzinho falando mais das nossas redes sociais. Gostaria que você acompanhasse, que você seguisse, porque você vai ficar assim por dentro de todos os episódios do nosso podcast. Também no nosso Instagram nós temos o nosso Pra Crer, que são palavras mais curtas e direcionadas, geralmente voltadas para os temas da igreja, ou uma palavra para poder abençoar a sua vida, para poder liberar destino sobre a sua vida. E também você vai ficar por dentro de tudo que acontece na nossa vida. Por isso, muito obrigado e pode crer mais uma vez.